Buenas noches. Estamos entrando al vivo, en vivo, para nuestro projeto de charlas. Queridos, hoje é quarta-feira, né? 5 de abril de 2023. Nós hoje vamos falar sobre a confiança como base das reações sociais e afetivas, né? Ou la confiança como base de las relaciones sociales e afectivas. Aliás, tem uma novidade para vocês, né? Eu estive pensando bem, né? E estava conversando com algumas pessoas da faculdade hoje que pediram para que eu gravasse, né, resumidamente as lives em espanhol, né? Então, a partir de amanhã eu vou disponibilizar, né, essas 3 primeiras lives em espanhol para vocês também, né? Vou gravar aqui e vou gravar em horários menos ortodoxos, né? Vou gravar nos horários da madrugada e vou disponibilizando para vocês as lives também no idioma espanhol, para que a gente possa fazer a interação, né, com aqueles que não são falantes da língua portuguesa, tá? Certo? Faz parte de uma, eu diria eu, de uma obrigação social, né, como forma de respeito, né? Afinal de contas, estamos conversando com pessoas que fazem parte do grupo social que corresponde aos alunos e professores da Universidade Leonardo da Vinci do Paraguai. Então a gente precisa, como forma de respeito, também reverenciar o idioma nacional oficial do Paraguai, tá bom? Certo? Hoje falaremos sobre a confiança como base das nossas relações sociais e afetivas. Como de costume, tá? Enquanto eu acerto a minha musiquinha aqui, vocês peguem o papel e a caneta para a gente poder começar, tá bom? Aliás, papel, caneta e uma aguinha, né? Por aqui, tempestades elétricas, né? Muita chuva, muito raio. E o calor permanece, obviamente. Vamos lá. Respira fundo aí para a gente poder começar a nossa conversa, né? Hoje estamos ao som de uma musiquinha aqui, chatinha. Vou ver se eu acho uma outra melhorzinha aqui para a gente poder conversar. Vamos botar aqui os meus amigos das flautas tibetanas aqui para a gente conversar. Deixa só 2 segundinhos, porque tem um anúncio. O YouTube não me livra do anúncio, né? Vou deixar aqui. Deixa ela aí. E vamos começar. Bom, hoje a gente vai falar de confiança, tá bom? Confiança, por incrível que pareça, ou autoconfiança, não é algo muito simples, nem muito fácil de se adquirir. Tá? Por quê? Porque nós não somos, enquanto sociedade, moldados para nos sentirmos confortáveis a ponto de sermos seguros, né? Seguros na nossa atuação social e também na nossa atuação profissional. Tá? Por que isso? Né? Nós fomos moldados, né? O Ocidente é moldado dentro dos padrões do Fordismo, tá? Não somos só nós, os norte-americanos também, tá? Mas os norte-americanos têm uma cultura de base, que é uma cultura europeia, tá? E foram construídos com base na igreja, né? Principalmente os peregrinos, ou seja, né, aqueles que eram muito mais para o que a gente hoje reconhece como, né, protestantes, né, ou hoje os neopentecostais, tá? Então eles têm uma outra visão doutrinária. Mas
a visão social é absolutamente a mesma. A gente não consegue fazer essa diferenciação, nem se a gente partir só para o aporte cultural ou o aporte socioeconômico. Tá? Diretamente, nós, enquanto sociedade capitalista, fomos moldados por um sistema que era voltado para formar trabalhadores e não pessoas pensantes. Tá? O Fordismo, ele é muito bem mostrado, né, no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Aquela visão de que você tem que ser um empregado, né? Que a sua vida é voltada para trabalhar e você tem que produzir, tá? Mas você não tem que produzir pensando em produzir, você não tem que produzir conscientemente, você tem que produzir literalmente como se você fizesse parte de uma máquina, né? Literalmente, eu quero homens máquinas, eu não quero gente para reclamar, eu não quero gente para contestar, né? Eu não quero gente para escolher, eu preciso de gente que seja capaz de produzir única e exclusivamente, tá? E o desenvolvimento do Fordismo é você criar uma escala, tá? Uma maneira de você subir dentro das organizações, tá? Empresariais, para que você gradativamente virasse supervisor, aí depois você virasse chefe, você se tornasse gerente, até você poder chegar a diretor. Uma enorme trajetória, uma enorme caminhada, tá? Mas basicamente fecha a sua boca, legal? Trabalha aí e obedece. Nós fomos criados assim, tá? E na medida em que você cria para a produção, tá? Você tem que entregar produtos e esses produtos têm que obedecer determinados critérios de qualidade, tá? Então, para que essa qualidade seja atingida, você começa a cobrar, tá? Certo? Porque você não pode perder matéria-prima, você não pode ter erros de produção, você não pode ter pessoas que vão se acidentar na produção, mesmo porque naquela altura as pessoas que se acidentam na produção não têm quase direito trabalhista, né? Então eles se acidentam e são colocados de lado como ferramentas que quebram, tá? E aí começa uma cobrança, tá? E essa cobrança é somada, tá? Presta bem atenção no que eu vou explicar para vocês. Essa cobrança é somada a uma cobrança pré-existente no campo socio-religioso, tá? Então vamos entender direitinho, tá? Nos primórdios do século, no final do século XIX e nos primórdios do século XX, tá? Nós ainda éramos moldados e fomos durante muito tempo, né? Essa confrontação só foi feita lá pelos anos 50 do século XX, né? Nós éramos moldados por uma cobrança pré-existente dentro do âmbito religioso, tá? Então você tinha que estar lá trabalhando, mas ao mesmo tempo você tinha que estar literalmente mantendo um comportamento social que era minuciosamente observado pela sociedade, tá? Dentro do convívio social, tá? O que gerou largamente outras deturpações, tá? Ou seja, traição, né? Traição em massa, né? Os homens tinham muito mais direitos que as mulheres, então os homens tinham mais de uma mulher, normalmente, tinham as suas amantes, né? E no Brasil essa é a geração do famoso, né? Os meninos podem tudo e as mulheres não podem absolutamente nada, né? As mulheres devem ser obedientes
e subservientes aos homens, tá? Poucas mulheres iam para o mercado de trabalho, a não ser nas épocas, né, as mulheres começaram a ir massivamente, né, para o mercado de trabalho durante os períodos das duas grandes guerras mundiais, né, porque os homens iam para as fileiras de combate, né, e as mulheres começavam a ter que assumir postos de trabalho. Mas a cobrança, né, a estrutura social da cobrança permanecia, tá? Então você era cobrado socialmente para ter comportamentos, né, com uma pseudo, né, porque uma pseudo-moral estabelecida. Por que eu chamo de pseudo-moral estabelecida? Tá? Porque você, quando eu falo de moral, né, de comportamento ético e moral, tá? Inclusive a interseção entre o campo da ética e o campo da moral, né, são as estruturas que formam a estrutura daquilo que a gente chama de ciência do direito, ou seja, a formação das nossas leis, né? Mas quando você fala de comportamento moral, né, a moral ela aceita, né, as suas deturpações, tá? Então, dentro do convívio social, você era obrigado a mostrar uma moral, né, e uma conduta norteada pelo padrão religioso, tá? Ou seja, você tinha que ter um comportamento que as pessoas viam, tá bom? Dentro dos âmbitos de convivência social, né? E ficar lá como se fosse uma vitrine, mostrando esse comportamento, né? Os homens um determinado comportamento, uma determinada vestimenta, as mulheres um comportamento, uma determinada vestimenta, e as igrejas em geral, se fossem elas católicas ou protestantes, né, eram como se fosse uma vitrine da sociedade. Então, as missas, os cultos, serviam de uma amostragem de conduta social. Desculpem. Tá? Literal isso, não é? A gente não está colocando isso como uma minoria. Havia de regra, tá? Era o status quo, tá bom? Porque na igreja se mostrava as suas melhores roupas, era na igreja que você mostrava a sua evolução profissional, a compra do seu carro, né? a compra da sua casa. A igreja era essa vitrine de destaque social, tá? E também você tinha um outro universo, tá? Um universo destinado basicamente aos homens, né? Os bares, né? Aquilo que a gente chama hoje de happy hour, né? Era o normal, tá? Os homens saírem do trabalho e antes de irem para casa, os homens passarem nos bares. Isso era um comportamento comum, aceito, tá? Tanto que se você começa a entrar no âmbito da pesquisa social, né, você descobre que dezenas, centenas de homens tinham filhos fora do casamento ou tinham mais de uma família, tá? O que era normal, e vários países da América Latina assumiram essa contracultura ou essa cultura marginal da sociedade, né, onde era lícito para o homem ter outras mulheres, tá? E consequentemente outros filhos, né? Como se fosse uma vida que eu mostro, que eu aparento, e uma vida secreta, tá? E junto com isso a cobrança massiva da instituição religiosa sobre a sociedade, tá? A ponto da igreja fazer parte da construção da estrutura escolar. Tá? Se você for entender, a maioria das escolas, né, do final do século XX e do final do século XIX e do começo do século XX, eram instituições
as escolas foram formadas por instituições religiosas, né? O ensino básico, ele era religioso, inclusive com aulas de religião dentro do currículo, dentro da grade escolar, existia aula de religião, assim como existiam as aulas de estrutura política do Brasil. No meu tempo, estudos sociais se chamavam, né? E Estudos Social e Político do Brasil, SPB, né? A gente tinha matérias que eram para que a gente reconhecesse o Estado como uma instituição intocável, onde a gente tinha que saber o que era, quem era o presidente, quem eram os governadores, quem eram os ministros, quais as suas funções, porque o Estado era algo inquestionável. E o Estado tinha o poder de te cobrar, o Estado tinha o poder de te prender, o Estado tinha o direito de te culpar. Por quê? Porque os direitos estatais estavam muito acima dos direitos pessoais, né? Primeiro vinha o Estado, tá? E você não falava em direitos humanos, você falava em regramento legal, especificamente, né? O cidadão tinha que ser cumpridor da lei e acabou, tá? Não tem esse espaço para rebeldia, para manifestação social, para minha manifestação da minha revolta, né? Com a falta de recursos, com as dificuldades, porque quem manda no Estado é quem tem dinheiro e quem é capaz de produzir, né? De levar as pessoas a serem empregados e produzirem. Consequentemente, você criava pessoas como se elas fossem robôs, para obedecer ordens e questionar o menos possível. Tá? E a gente sabe, dentro do campo das ciências sociais, que quanto mais você cobra, quanto mais você aprisiona a mente, mais espaço para a deturpação abre. Então abre um espaço muito maior para traição, para mentira, para vício, para descontrole, para uso de drogas, para violência e assim vai. Tá? Certo? É uma cascata de acontecimentos que acontece da mesma maneira como você faz com os animais. Quando você começa a privar o animal de espaço, quando você começa a cobrar a conduta, certo? Ele vai lá te obedecendo até a hora que ele explode, tá? E com os seres humanos acontece exatamente a mesma coisa. Então as pessoas os homens tinham dificuldades na rua e descontavam em casa, né? Certo? Histórico social da América Latina é de homens violentos dentro do ambiente familiar, né? Com o direito de bater nas mulheres, né? De violentar as mulheres dentro do ambiente da própria casa, né? Porque até para vocês entenderem como isso é complexo, né? Dentro do Código Legal existia a obrigação das mulheres cumprirem a sua função de mulheres, né, para com os homens. O que significa? Que a mulher era obrigada, né, a ter relações sexuais com o homem. Tá? Ela não tinha o direito de escolher. Tá? Ela não tinha o direito de negar. Porque exercer o seu direito de mando sobre a família e sobre a mulher era um direito permitido aos homens, prescrito, né? Escrito, certo? Dentro do Códex Legal, ou seja, dentro do âmbito das leis, a mulher tinha a obrigatoriedade de ser, né, de ser sexualmente permissiva em relação ao homem, tá? O homem tinha direito até sobre a sexualidade da mulher. Isso não é novidade, isso é história, tá? Quando eu falo aqui para vocês, quando eu faço live, eu não falo, né? Eu emito as minhas opiniões, mas eu trago sempre para vocês embasamento teórico. Isso é embasamento teórico, tá? Esse condicionamento, né? Ou essa opressão em cima da figura feminina foi socialmente aberta, politicamente aberta,
né? A mulher sendo mantida e colocada em segundo, muitas vezes terceiro plano dentro da esfera social. Tá? A mulher era literalmente formada para ser piloto de forno e fogão. Tá? As mulheres eram criadas para ser do lar, né? Para ter que gerar filhos e tomar conta dos filhos. Né? A mulher foi criada para ser aquela que vai servir ao homem. Tá? E isso começa a ser questionado, né? Só depois embora depois da Primeira Grande Guerra começam os primeiros movimentos das mulheres que foram obrigadas a ir trabalhar, certo? Começando a lutar pelos seus direitos sociais, que vai culminar no princípio do movimento feminista, né? E as mulheres aí brigando especificamente na época pelo seu direito de votar. Tá? Tem alguns filmes que falam literalmente sobre esse momento histórico das mulheres irem para a batalha nas ruas, né? Delas se posicionarem porque elas queriam o direito de votar. Tá? Então, traçado esse perfil de modelo ou de padrão social, tá? Você começa a entender que o marido tinha o direito de cobrar, né? Cobrar assintosamente, né? A mulher né? E os filhos, certo? Os filhos também eram obrigados a ir trabalhar cedo, porque os filhos tinham que ajudar, né? Na despesa do lar. Então você tinha aqueles privilegiados que podiam estudar e, consequentemente, você tinha aqueles que tinham que trabalhar para ajudar a manter a renda da casa. Tá? Mesmo porque dentro da estrutura legal não havia, né, para vocês verem os tempos de privação, né, onde os direitos pessoais não eram levados em conta. Então não existia proibição de criança trabalhar, não existia isso. Não existia proteção da mulher, não existia proteção da criança e do adolescente, nem proteção dos idosos como existe hoje. Tá? Para você entender que existe um momento onde a sociedade tem que se organizar para começar a correr atrás dos seus direitos. Enquanto isso não ocorre, né, o status, o fundamento é que você tenha o comando de cima para baixo. Né? E o comando de cima para baixo era dado aos homens, especificamente. Tá? Dito isso, você começa a entender que o homem tem um direito dentro da sua casa e até na rua, né, de ser aquele que manda e pode cobrar das mulheres abertamente. Ele tem direito de cobrar o que ele quiser. Ele tem direito de humilhar. Ele tem o direito de subjugar. Isso é histórico. Tá? Certo? Eu sou radicalmente contra isso, mas isto é histórico. E a gente tem que ter conhecimento histórico para que a gente consiga entender as transformações sociais. A gente precisa ter base histórica para entender a luta de direitos que existe dentro da sociedade, né? Nas suas diversas vertentes, nos seus diversos campos de atuação. Por isso que hoje você tem movimentos ferrenhos, né, de defesa de direito da mulher. Você tem o controle social de direitos do idoso, de direitos da criança e do adolescente. Você tem as proteções legais que vão sendo inseridas, tá? E que hoje abarcam também o campo da sexualidade, também, certo? Mas literalmente porque existe um momento onde a opressão é tanta, a cobrança é tanta, que você tem que começar a botar isso dentro do regramento legal, tá? Para que você consiga minimizar ou tentar acabar com os mandos e desmandos, né? Com a total privação de direitos estabelecida e permitida pelo Código Legal, tá bom? Dito isto, percebemos, o homem manda na mulher. Por quê? Porque o homem é cobrado, tá? Não é uma justificativa, estou colocando para vocês a estrutura legal e a estrutura de cobrança da época, tá? Aí os homens são cobrados na rua por resultados, certo? As crianças que vão para a escola são cobradas por resultado.
né? Elas precisam de resultado para aprender. Aí vamos abrir esse parênteses aí, e essa é uma consequência social que a gente tem, tá? A cobrança é para que as crianças aprendam, tá? Você acha que numa sociedade onde ela é voltada para formar trabalhadores, eu estou muito preocupado que você aprenda alguma coisa, tá? Estou preocupado com isso? Não. Estou preocupado que você saiba ler, escrever e operar uma máquina. É isso que eu preciso de você, tá? Então, a grade curricular era feita para formar trabalhadores, de preferência não pensantes, tá bom? Então, você tinha uma grade básica, certo? Onde você contava a história básica e se ensinava matemática básica, português básico e a parte científica de uma maneira básica, tá? Por quê? Porque eu preciso formar trabalhadores, tá? E como não havia a obrigatoriedade da frequência escolar, tá? Ou da progressão escolar, você tem as primeiras gerações, né, do século XX que faziam normalmente só o que a gente chama hoje de ensino fundamental, só os primeiros anos, literalmente para poder aprender a escrever e depois já ir para o mercado de trabalho. Então você tem essa cobrança massiva, pesada, tá? Certo? Inadvertida em todos os âmbitos da sociedade, tá? E quem se destaca é aquele que vai ser promovido, tá bom? Tá? E aí, se pouquíssimos são promovidos, você cria um funil. Você tem milhares de pessoas, né, trabalhando e tem uma ali que vai ser promovida, que vai mandar nos demais. Tá? Então, como é que você estabelece um critério de confiança pessoal para as pessoas pensarem em auto-evoluir, em se melhorar para poder evoluir? Como é que você acha que foi feito isso? Tá? Na prática, dentro do âmbito educacional, foi criada uma forma de premiação, tá? Certo? Aqueles que eram bons alunos, e por bons alunos você não entende aqueles que têm só os melhores resultados, você pressupõe aqueles que são mais obedientes, tá? Certo? Foi criado o critério de eu te dar uma estrelinha. O que era uma estrelinha para vocês que são bem mais novos do que eu, tá? Uma estrelinha era literalmente uma estrelinha que era colocada nas suas lições, como se você ganhasse um prêmio, como se você ganhasse uma medalhinha cada vez que você cumpria uma tarefa, tá? E simplesmente porque eu estou te dando uma pseudo-recompensa, você ficava animado, certo? Porque você era elogiado na frente dos seus colegas. Olha, fulano conseguiu fazer a sua lição, ele conseguiu acertar mais do que os outros, então ele ganha uma estrelinha. E você foi, né? A sociedade foi estabelecendo, né, de uma maneira implícita, uma competição natural, onde aqueles que tinham melhor resultado ou que eram mais obedientes ganhavam algumas regalias, alguns prêmios, tá? E você começava a usar essas pessoas como exemplo. Elas eram tratadas de uma maneira diferente dentro do âmbito social, dentro do ambiente socioescolar, tá? E isso servia como uma amostra, que tudo é um macrocosmo e um microcosmo, e nada mais era do que um reflexo das empresas, tá? Ou seja, aquele que tem um desempenho melhor ganha lá o seu quadrinho de funcionário do mês, ganha lá uma foto, certo? E torna-se um candidato para a promoção. Ele está lá, o rostinho dele está lá, pregado na parede, como uma amostra de como você deve proceder. Seja o funcionário do mês. Siga o exemplo deste cidadão aqui, tá? E você foi criando uma competição, né, implícita, intrínseca dentro da sociedade.
e naturalmente, esse reflexo de cobrança incide dentro das famílias, tá? Certo? E aí entra a mídia. Agora sim, agora entra a mídia, tá? Como é que a mídia entra? A mídia é aquele fator que vai mostrar para você o que é a vida ideal, tá bom? No meu tempo, a mídia ideal falava sobre cigarro, tá bom? Certo? O modelo social era cigarro. Então, as propagandas de cigarro, tá? Para você ver que são tempos completamente diferentes. As propagandas de cigarro mostravam os lugares mais maravilhosos. As propagandas de cigarro mostravam fazendas, cavalos, os carros mais modernos, né? Preconizavam um estilo de vida de que quem fumasse tinha sucesso. Tá? Parece brincadeira no tempo de hoje a gente fala isso, mas é uma verdade. Tá? E aí as pessoas fumavam, né? Porque era um hábito social sensacional você fumar. Tá? Era uma amostra de que você tinha, né, status, que era bacana você fumar. E junto vieram as propagandas de bebida. Era bacana você beber, certo? Tá? Era normal você beber, certo? Então, quando você, quando a propaganda da sua sociedade é voltada para o vício, obviamente que você tem esse reflexo dentro da sociedade, tá? Então, como base, você tinha sociedades opressivas, tá bom? Hoje, nos tempos atuais, desde os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Esse tipo de cobrança muda um pouquinho e ele passa a ser uma cobrança acima do seu status financeiro, poder de compra, tá? Você é aquilo que você tem. E, consequentemente, né, como resquício ou como reflexo de uma sociedade voltada para a produção industrial e da produção comercial, certo? Aquela pequena parcela da sociedade que conseguiu, né, subir na escala e que tem algum dinheiro continua mandando, certo? E você não tem autocritérios, né? Critérios estabelecidos para diferenciar uma pessoa da outra, certo? E começar a falar de evolução social, tá? Isso começa em movimentos, né, de cientistas sociopolíticos, tá? No campo da psicologia, no campo dos estudos sociais, que começam a pensar numa escola que começasse a evidenciar capacidades pessoais diferentes, né, que expressassem mais do que só a grade curricular, tá? E aí você começa a falar de direito social, né? Você começa a falar abertamente de capacidades pessoais. Vamos começar a desenvolver as capacidades individuais, né? Não vamos formar só médicos, engenheiros, advogados e funcionários públicos, né? Vamos começar a pensar que o mundo tem outras carreiras, tem outras possibilidades, tá? E aí, literalmente, você começa a traçar os primeiros olhares sobre as pessoas, tá? E você começa a falar sobre a convivência dentro das casas, né? Você começa a falar sobre o envolvimento pessoal e emocional, afetivo dentro das famílias. Você começa a questionar se existe realmente esse envolvimento, essa proximidade dentro das famílias, né? E não só o cumprimento de rótulos e padrões sociais, né? Você, a figura do pai, a figura da mãe e a figura dos filhos, né? Como algo imutável e inquestionável, e aonde, né, a vontade ou o desejo dos pais prevalece sobre o desejo dos filhos, né? Você dá possibilidade para que as pessoas evoluam, tá? E dentro dessa evolução, eu particularmente, eu preciso me encontrar, eu preciso achar, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir capaz, eu preciso me sentir bonito,
Tá? E essa evidência começa muito mais dos anos 80 para cá, tá? Onde você tem movimentos que são promovidos pela mídia, onde você vai formar o fitness na época. As pessoas que são bonitas são aquelas que fazem exercício físico, porque elas querem emagrecer, porque elas querem ser mais bonitas, elas querem ser mais ágeis, elas querem ser mais hábeis. E a mídia vai começando a mostrar um outro padrão de pessoas que têm outros tipos de capacidades, pessoas que são capazes de dançar. Você tem os filmes que mostram as pessoas saindo do gueto e sendo reconhecidas, né? Como os embalos de sábado à noite, né? Onde as pessoas vêm do gueto e elas conseguem de alguma maneira se expressar, né? Certo? Você tem lá a figura do Tony Maneiro, né? Personalizada pelo John Travolta, né? Onde ele é um exímio dançarino e lá ele se descobre, é lá que ele se destaca. E a sociedade começa a perceber que as pessoas precisam se valorizar, né? A estética começa a ser veiculada, a necessidade de você cuidar da sua aparência, a necessidade de você tentar permanecer jovem, né? A necessidade de você conseguir se mostrar enquanto pessoa, se destacar na multidão, conseguir assumir a sua própria identidade e a sua própria personalidade. Isso é um grito de socorro da humanidade, né? Do final dos anos 70, né? Até os anos 2000. Né? Existe esse grito onde a sociedade quer ser reconhecida. Eu não quero ser mais um no rebanho, eu quero ser eu. Eu quero ter os meus pensamentos. Tá? Isso é muito, a gente deve muito disso, né, a um brasileiro, o tal do Paulo Freire, né, que é um dos maiores educadores, um dos mais reconhecidos no mundo, né, que começou a alfabetizar os trabalhadores que eram mais idosos. Ele criou, né, a alfabetização dos adultos, né, o ensino dos jovens adultos que a gente tem hoje é obra do Paulo Freire, tá? E ele começou a formar as pessoas vendo um ensino mais crítico da sociedade, você poder expressar a sua visão da sociedade. E isso é libertador, você poder dar a sua opinião, tá? E a gente vai lembrando que, na medida em que a sociedade vai querendo exercer a sua voz, você vai mudando o código legal até chegar na nossa, no caso do Brasil, na Constituição Cidadã, né, que permitiu que literalmente você tivesse toda essa revolução social que a gente tem no Brasil hoje. Tá? E aí, a nossa live, o centro da nossa live é a autoconfiança. Tá? Aonde entra a autoconfiança? Justamente nesse questionamento. A hora que eu consigo olhar para mim, por exemplo, uma mulher que está dentro de casa, e ela dizer que ela é mais do que dona de casa, tá? Que ela tem capacidade, que ela pode ir para o mercado de trabalho, né? Mesmo porque você tem o problema, né, da disparidade de salários, né? Os salários vão se rebaixando e o custo de vida vai aumentando. Então, necessariamente, as famílias começam a precisar que a mulher vá para a rua, né? Que a mulher também consiga um trabalho fora de casa para ajudar no sustento da família, né? E junto as escolas começam a mostrar essa realidade, certo? De que a sociedade está mudando. E aí você começa a perguntar assim, e você? Tudo bem? Pergunta para todos vocês que estão me assistindo aí. E você? Quem é você? Tá? Do que você gosta, o que você sente, o que você espera da vida, né? A famosa perguntinha, o que é que você vai ser quando crescer? Tá? E esse crescer significa você crescer. Por quê? Porque o padrão social já está pré-estabelecido, né? É você muda o centro das atenções, em vez de ser o Estado norteando você, a pergunta é, o que é que você vai fazer para se destacar na multidão? E aí entra o problema, tá? Se eu não fui educado para dizer aquilo que eu quero, tá? Isso ocorre até hoje, né? Como é que eu vou falar? Pensa bem aí. Como é que eu vou dizer assim o que eu quero? Eu não fui criado para dizer.
Eu não fui criado para dar opinião. Eu não fui criado para escolher. Tá? Então, normalmente, quem escolhe é quem está à margem da sociedade. Quem não tem o que perder, escolhe. Tá? Porque é o famoso ou tudo ou nada. E esse reflexo acontece dentro da sociedade. Tá? E aí surge ao mesmo tempo em que a sociedade, ela olha para você e ela diz assim, opa, oi, tudo bem? Eu estou melhorando, tá? Eu estou começando a olhar para você. Do outro lado, o que acaba acontecendo? Hein? Tá? Do outro lado, começam a surgir as doenças sociais. Tá? Você começa a ter depressão. Tá? O que é a depressão? Literalmente, eu não consigo me enxergar, eu não consigo falar, eu não consigo dizer para você o que eu sinto. Eu não tenho esse direito de me expressar. Eu não me sinto que eu sou capaz. Então eu vou deprimir. Tá? Espera um pouquinho só que eu preciso ligar aqui o meu acessório na tomada aqui. Tá? Uma falha do nosso sistema aqui. Pronto. Tá? Se eu não fui criado para poder me expressar, como é que eu vou abrir a minha boca e dizer quem eu sou? Eu afundo, eu deprimo. Tá bom? Né? Eu deprimo, eu fico mais triste, eu começo a desenvolver doenças sociais, doenças de comportamento social, porque eu não estou acostumado a falar. Eu não estou acostumado a dizer aquilo que eu penso. Tá? Então, a partir do meio do século passado, a psicologia também avança. Por quê? Porque eu digo que aqueles que não conseguem conversar, aqueles que têm um mau desempenho no trabalho, precisam de ajuda psicológica para suportar a pressão, tá? Para conseguir conversar sobre as suas dificuldades pessoais, certo? E naquele momento o que acontece? A sociedade estigmatiza, obviamente, tá? Como estigmatiza até hoje, tá? Ou seja, aí eu vou procurar ajuda psicológica e eu ganho um rótulo de que eu sou meio doidinho, eu sou desajustado, eu tenho problema, tá? Certo? Não existe a abertura que existe hoje, né? Onde você fala abertamente dentro das escolas, e as próprias escolas hoje começam a fazer essa oferta, né? Começam a ter profissionais da área da psicologia, né? Dentro do ambiente escolar, para que os descontroles, para que os desvios de conduta sejam observados mais de perto. E você comece a pesquisar sobre problemas emocionais, problemas comportamentais que têm a ver com aquilo que a gente hoje consegue conceber como meio ambiente. Né? O que é meio ambiente nesse caso? É a minha estrutura familiar, né? Mais a minha estrutura social, aquilo que me rodeia. E como eu me posiciono dentro dessas duas estruturas. Por quê? Porque eu sou um. Aí você começa a pedir, a conversar e a dizer assim, opa, eu sou eu. Tá? A maneira como eu sinto, né? A maneira como eu, Rodrigo, sinto é diferente de como a Luciene sente. É diferente de como o Alexandre sente. Tá? Certo? A maneira como o Alexandre pensa é diferente da minha. O que afeta emocionalmente um e outro é diferente. A maneira como eu encaro a pressão, a cobrança é diferente. Tá? E aí você começa a tratar as pessoas com mais particularidade. Quando você trata com mais particularidade, eu começo a falar de evolução pessoal. Guarda isso aí, isso é bem bacana. A partir do momento que eu começo a olhar para você e começo a enxergar aí uma pessoa que não é uma máquina de produzir, você começa a enxergar uma pessoa que tem anseios, que tem talentos pessoais, tá? E que quer expressar a sua verdade, as suas necessidades e os seus talentos, eu começo a falar de individualidade, tá? E só o despertar da minha individualidade, tá? De eu ser visto, de eu me enxergar, de eu olhar no espelho e achar uma pessoa do lado de lá, eu olhar e dizer, nossa, né? Ajeita a golinha aí, nossa, você tá bem hoje. Legal? Como é que eu tô me sentindo? Tá? Certo? O que eu quero da minha vida? A hora que eu começo a me encontrar comigo mesmo, aí eu vou começar a pensar em autoestima.
Muito bacana isso. É muito bacana você entender isso dentro do contexto que vem desde a formação da sociedade até você chegar em você, né? É complexo isso, mas é muito bacana você entender que nós estamos num momento, né, mundial, planetário, onde as pessoas precisam achar a sua própria identidade. Eu preciso sair do rebanho e conseguir olhar e dizer quem sou eu. Tá? Como é que eu gosto? Eu gosto mais do botão fechadinho, eu gosto mais do botão mais aberto. Tá? Eu quero ter um brinco, eu quero ter uma tatuagem. Tá? Eu quero poder professar a minha fé. Né? Eu quero ser músico, eu quero ser artista, eu quero ser professor, né? Eu quero ser mecânico, sem que isso literalmente tenha um peso, né? Que a sociedade imponha aquela cobrança. Tá? E aí você consegue dizer que você vai ser cozinheiro, que você vai ser padeiro. Você começa a conseguir ter orgulho daquilo que você faz. Você começa a ter uma repercussão social, onde você consegue dizer, eu sou isso, tá? Eu não preciso ser só médico, só advogado, só funcionário do Banco do Brasil, tá? Eu posso ser, né? Eu posso ser cozinheiro especializado em brigadeiro, eu posso ser pipoqueiro, eu posso ser artista plástico, eu posso ser grafiteiro na rua, tá? Por quê? Porque você começa a olhar para o eu, a busca da minha identidade. E aí eu preciso começar a trabalhar a minha identidade. Eu preciso começar a trabalhar a minha confiança para poder expressar literalmente, ai meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Esse é o máximo da expressão do princípio da tua autoconfiança. Você poder dizer com as suas próprias palavras, fruto das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, eu dizer assim, eu sou esta pessoa, tá? E aí começar a discutir, começar a entender quais são as minhas qualidades, aquilo que as empresas chamam de quais são os seus pontos fortes, tá? E quais são os seus pontos fracos. Tá? Eu consigo trabalhar isso dentro da minha individualidade, certo? Mesmo porque as empresas que acompanham a evolução da sociedade começam a colocar isso na sua maneira de contratar as pessoas, tá? Tudo bem, você é um indivíduo e tudo, mas aonde você se encaixa? Quais são as suas habilidades? No que você é forte? No que você é bom? Tá? E quais são as suas dificuldades? Tá? Isso abre um precedente para que eu comece a fazer isso pessoalmente dentro da minha vida. Comece a procurar o que realmente me deixa satisfeito. Tá? E hoje né, dentro do âmbito sempre de fora para dentro, né, dentro do questionamento social. Tá? Aqueles que estudam a sociedade como um todo, como por exemplo a ONU, começam a dizer assim, opa, vamos repensar critérios. Tá? Como é que eu repenso critérios? O que é saúde? Saúde é eu não estar doente. Não. Vamos melhorar isso aí. Esse é o conceito antigo. Saúde não é eu estar doente. Saúde é o quê? Saúde é não só eu não estar doente. Né? Saúde é também eu estar bem socialmente. Eu estar bem comigo mesmo socioculturalmente. Tá? E hoje pensando até em espiritualmente. Então a saúde envolve um bem-estar que vai muito além simplesmente da relação saúde e doença. Entram aspectos onde eu digo assim, saúde é um bem-estar social também. Saúde é um bem-estar emocional. Saúde é um bem-estar espiritual. Eu preciso me sentir bem para eu ter saúde. E quando eu digo que eu preciso me sentir bem, eu preciso perguntar para você, o que é para você se sentir bem? Para que você possa ficar confiante, você precisa saber como é que você está se sentindo. Tá? Tem pessoas que são naturalmente confiantes. Tem. Por quê? Porque são as pessoas que inconscientemente conseguiram se expressar. Tá? Mas socialmente, são poucas pessoas que conseguem se sobressair da cobrança e assumir a sua capacidade pessoal.
assumir a sua própria identidade, tá? E hoje os estudos sociais, os estudos sociológicos começam a dizer pra gente que a partir do momento que eu começo a desenvolver a minha própria confiança, consigo emitir as palavras da maneira como eu penso, como eu concebo, como eu entendo, eu me desenvolvo melhor. Tá? Percebeu que é uma escada complexa para eu conseguir subir, tá? Mas hoje as ciências, né, de cuidado social começam a entender isso, que eu preciso começar a desenvolver as minhas próprias capacidades. Eu preciso começar a desenvolver as minhas próprias habilidades. Eu preciso começar a desenvolver aquilo que o Paulo Freire descreveu, uma visão crítica da sociedade. Tá? Eu preciso conseguir dizer aquilo que eu penso. Eu preciso começar a dizer aquilo que me incomoda, que me choca, que me dói e também o que me deixa feliz. Tá? Para que eu possa começar a andar na direção daquilo que me deixa mais feliz. Para que eu possa criticamente começar a ver como é que eu vou me libertar daquilo que me incomoda, daquilo que pesa no meu emocional. Eu preciso pensar nisso, eu preciso me estruturar emocionalmente para eu conseguir assumir isso. E aí sim, começar a me assumir como pessoa, tá? É aí que a mulher sobe, né? A mulher evolui dentro da sociedade e consegue, né, as suas vitórias trabalhistas, né? É justamente por causa dessas capacidades, né? Por quê? Porque se a mulher é aquela que cuida da família, a mulher tem uma noção organizacional melhor que a do homem, né? A mulher consegue observar as tarefas e delegar, né? Delegar poder, delegar responsabilidade e cobrar responsabilidade. E aí o homem apanha, toma na cabeça, literalmente. Por quê? Porque o homem é aquele que, literalmente, o foco dele era ganhar dinheiro. Tá? E a mulher entra como aquela que vai ser a organizadora estrutural das empresas, né? Porque ela já faz isso em casa. E aí ela vai para a rua e ela já tem essa noção. E aí o que acontece? A mulher também consegue, né, exercer várias tarefas ao mesmo tempo. Ela consegue se manter mãe e consegue se manter profissional. Tá? Ela consegue se manter observante do que a casa dela precisa e, ao mesmo tempo, ela consegue ser cumpridora das suas funções laborais. E aí você descobre que a mulher é aquela que falta menos, né? Então ela é importante para o sistema, ela falta menos, ela fica menos doente, ela dá menos desculpa, ela pega menos atestado, tá? Ela pede menos férias, até porque, né, a mulher não quer perder o emprego, tá? Ela pensa mais em estabilidade do que pensa o homem, né? E aí a sociedade começa a acordar e dizer, opa, agora eu tenho que ser melhor que a mulher, né? E aí os homens começam a literalmente ir para a academia, se cuidar da aparência, porque eles estão perdendo o espaço para as mulheres. Olha como é legal você analisar fenômenos sociais entendendo como eles acontecem dentro das transformações da nossa sociedade. Tá? É literalmente as leis da física atuando. Você tem uma ação e a sociedade vai ter uma reação. Tá? Necessariamente com a mesma força em sentido contrário. Quanto mais você priva a mulher de direito, mais direito ela busca. Quanto mais liberdade você dá, certo? Mais desavença social ou mais perda de limites a sociedade tem, porque exatamente um é reflexo do outro. E a gente precisa entender esses fenômenos. Por quê? A partir do momento que eu te dou um direito, você só quer incorporar o direito. Você não quer incorporar a obrigação. Obrigação é chato. Obrigação é horrível. Obrigação é alguém mandando em mim. Eu não quero ninguém mandando em mim. Eu quero ser eu mesmo. Tá? Eu quero ter a minha própria voz. E para isso a gente tem o limitador legal. Tá? Eu posso falar aquilo que eu penso enquanto eu não... Lembra aquilo que você aprendeu no jardim da infância? Tá? Eu tenho que me manifestar enquanto eu não estou afetando o amiguinho.
tá? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não esteja extrapolando o limite, passando em cima do amiguinho. Esse é o balizamento legal, tá? Essa é a cerca que a gente não pode pular, tá? Mas basicamente você tem que investir na busca da sua própria identidade. Por quê? Porque a gente sabe hoje que quanto mais autoconfiança as pessoas desenvolvem, mais capacidade adaptativa elas têm. Olha, reflexo literal do que é a sobrevivência das espécies, tá? Quanto mais eu consigo me adaptar, quanto mais eu consigo me inserir, né? E fazer as ações necessárias para que eu mantenha a estrutura da minha vida e, se possível, melhore a estrutura da minha vida, sendo mais adaptável, eu consigo evoluir, eu consigo me manifestar, eu consigo aparecer, tá? Nesse nosso finalzinho de live, eu preciso explicar para vocês mais um pouquinho sobre isso aí, mais 5 minutinhos para a gente poder explicar isso, tá? E aí, as pessoas que estão um pouquinho... Por que o mercado de trabalho, tá? Por que as pessoas não se aposentam mais aos 50 anos? Tá? Por que isso? Tá? O meu avô com 50 anos era um velho. Ele era um velhinho decrépito com 50 anos. Rapaz, eu tô com 57 e meu avô era decrépito com 50 anos. Legal? Dava a impressão que ele já ia morrer amanhã, tá? Não fazia exercício físico, não andava, não fazia nada que tivesse que fazer muita força. Por quê? Porque tinha uma certa estabilidade, a sociedade se contentava com aquilo. Tá? Hoje você tem gente de 60, 70, 80 anos que está trabalhando aí ativo, que está na academia fazendo esforço. Por quê? Porque eu não estou morto. Opa! Eu não estou morto, eu continuo tendo necessidades. Por isso que a terceira idade hoje tem um mercado tão grande para porque eu não estou vivo. Opa! Eu trabalhei na minha vida, eu quero passear, eu quero ir no shopping, eu quero fazer botox, eu quero botar cabelo. Não quero, tá? Mas a maioria dos homens, eu quero botar cabelo, eu quero ter franja. Tá? Eu quero pintar o meu cabelo, eu quero ser magro, eu quero ser atlético. Tá? Certo? Isso é uma maneira de eu começar a trabalhar pelo menos a imagem da minha autoconfiança. Né? Ele é um fruto de uma evolução social, onde, além de eu viver mais, né, da gente ter um teto de vida, né, que cresceu quase 15, 20 anos, tá? Eu também quero ter mais coisas, eu quero me sentir melhor. E para me sentir melhor, eu preciso mostrar aquilo que eu quero. Eu preciso ter minha voz e o meu voto. Então eu não quero comprar qualquer coisa. Eu quero comprar alguma coisa que seja dirigido a pessoas como eu. Tá? Eu quero ter o meu carro, eu quero ter o meu telefone, eu quero ter algo que mostre quem eu sou. Pelo menos para a vitrine da sociedade. Pensa nisso. Tá? Apesar de eu ter a minha autoconfiança, certo? Em contrapartida, certo? A minha vitrine, o meu balizador, aquele que, para quem eu quero literalmente dizer quem eu sou, continua sendo a sociedade. Tá? Certo? Por isso que as carreiras se estenderam. Por isso que as pessoas que têm mais idade voltaram a estudar ou começaram a estudar. Por quê? Porque você tem mais tempo para atuar. Você tem mais tempo de atividade. Tá? Você tem mais tempo para conseguir encontrar quem você é. Tá? E encontrar quem você é literalmente a chave do cadeado para que você viva melhor. Tá bom? Certo? Espero que hoje nós tenhamos conseguido nos expressar de maneira clara, de maneira própria, tá? Para você entender esse escalonamento, né, de fora para dentro, da evolução da sociedade, até eu poder dizer quem eu quero ser. Tá? Para eu poder começar a desenvolver a minha autoconfiança. Tá? Desenvolver autoconfiança é um processo. Desenvolver autoconfiança não é simplesmente eu acordar de manhã
e dizer, a partir de amanhã eu vou ser o cara. A partir de amanhã eu sou 10. Não. Tá? Desenvolver a autoconfiança é um processo de autoprovação, tá? De autoexperimentação, aonde eu começo a tentar conseguir dizer, oi, tudo bem? Eu me sinto assim, olha o que eu sei fazer. Tá? E aí eu vejo como eu mesmo e como os outros me aceitam. Tá? E quanto mais aceito, quanto mais acolhido eu me sentir, quanto mais eu conseguir manifestar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, mais confiante eu vou ser por consequência, tá? Porque, inegavelmente, nós somos seres sociais. E como todos os seres sociais, nós precisamos de um aplauso, nós precisamos de carinho, nós precisamos de aconchego, nós precisamos de reconhecimento, tá? E quando eu não tenho esse reconhecimento, quando eu não sinto esse reconhecimento de fora para dentro, eu preciso me desenvolver de dentro para fora, tá? Eu preciso criar ferramentas e meios de eu assumir a minha personalidade. Eu preciso conseguir assumir as minhas ideias e a minha própria expressão da minha verdade, para eu dizer para o mundo, olha, prazer, eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo, tá? E aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto, é isso. E aí eu vou ser autoconfiante, tá? Certo? Então, quero que fique dessa live para vocês 3 dicas básicas. A primeira delas, tá? Desenvolva a sua autoconfiança baseada em você. Aprenda a perguntar para você mesmo aquilo que você sente, tá? Como você se sente, tá? E aquilo que te faz feliz. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, não desista, tá? Ou seja, tá? Nem tudo acontece da maneira ou na velocidade que a gente espera, tá? Ou seja, né? Existe aquele provérbio simples, né? Que diz que tem o seu tempo e tem o tempo de Deus, tá? E o tempo de Deus é o tempo diferente do seu. Então, persevere naquilo que você entende que realmente vai te deixar feliz e satisfeito, tá? E para a gente poder ir embora, descansar, minha terceira dica para você é: entenda que em muitos momentos a sua vontade ou o seu ímpeto vão ser questionados por você mesmo. Você vai muitas vezes se perguntar, né? Estou no lugar certo? Isso aqui é realmente para mim? Tá? Estou fazendo um esforço, tá? E estou sentindo que não é para mim. Esse é o momento de você olhar para dentro e entender que você está se descobrindo, tá? E que você está acostumado a ser pressionado para tomar o caminho mais fácil, tá? Então, ao invés de você tomar o caminho mais fácil, certo? Toma o caminho que vai trazer mais amor, mais autorrespeito e mais satisfação para a sua própria vida. Tá bom, gente? Tá? A live de amanhã permanece no mesmo horário, tá? Para quem está acompanhando essas lives, né, da semana direcionada aos alunos de medicina da Universidade Leonardo da Vinci do Paraguai, nós só fizemos uma modificação porque, né, na sexta-feira, a grande maioria das pessoas, né, preserva os seus costumes religiosos e a sexta-feira é a chamada Sexta-feira Santa, dia que a gente não trabalha ou não deveria trabalhar, tá? Então, a live da sexta-feira vai ser transferida para a próxima segunda-feira. Mas como amanhã, como não existe quinta-feira santa, né? De novo, é uma marca social, né? Para que você se prepare para consumir mais no final de semana, tá? Inventaram a quinta-feira santa, né? Como não existe, amanhã a nossa live, ela está mantida. Estaremos aqui às 8 horas da noite para mais um encontro, tá bom? Grande beijo, boa noite, Ale, saudade de você também, né? Saudade de vocês, né?
Vamos ver se a gente no final do ano consegue se ver, tá bom? Grande beijo, né? Fiquem, né, abençoados por aquilo que vocês entendem que é a direção divina da vida de vocês. Grande beijo. Nos vemos amanhã.